A crueldade ecoou no galpão, e um general jurou que ali a guerra mudaria de rumo. Na charqueada Santo Antônio, em Pelotas, o sol mal ousava furar a fumaça grossa que subia sem parar, trazendo consigo o cheiro forte de couro e de labuta. Ali, a vida era um eterno recomeço de trabalho duro, onde cada dia parecia igual ao anterior, pesado e sem cor. Senhorita Joana Viterbo, de 18 anos, movia-se entre as peles, seus braços finos, mas fortes, acostumados ao serviço. Seus olhos grandes e escuros guardavam um segredo profundo, o medo de nunca ser ouvida, de que sua voz se perdesse no burburinho sem fim daquele lugar. Ela era órfã, e a charqueada era tudo o que conhecia, um mundo de sombras e silêncios impostos. Os guardas imperiais, sempre à espreita, tornavam a rotina ainda mais sufocante. Seus olhares duros pareciam pesar sobre cada trabalhador, lembrando a todos quem mandava. Mas naquele dia, um burburinho diferente começou a correr pelos galpões. O coronel Basílio Queiroga havia chegado. Seu nome era sussurrado com um misto de pavor e repulsa, pois todos sabiam que sua presença não trazia nada de bom. Diziam que ele vinha para uma inspeção, mas suas inspeções sempre terminavam em desgraça. Joana sentiu um calafrio na espinha. Um som gutural, abafado, rasgou o ar pesado. Um grito. Não um grito de dor simples, mas de desespero, de humilhação. Seu coração disparou. Era a voz de uma amiga, uma moça ainda mais nova que ela. Sem pensar duas vezes, Joana se esgueirou por entre os tonéis, o suor frio escorrendo pela testa. Ela precisava ver, precisava fazer algo, mesmo que o medo a paralisasse. Tentou intervir, mas de forma discreta, quase invisível, uma sombra que a própria opressão havia moldado. Lá fora, a alguns léguas dali, o general farrapo Aureliano Nunes cavalgava com seus homens. Ele era um homem de guerra, respeitado por sua estratégia e sua força. Mas naquele momento, o peso de suas decisões parecia maior do que nunca. Durante uma varredura atenta, seus ouvidos treinados captaram algo que não era da guerra, mas que soava tão urgente quanto um tiro. Gritos. Gritos de mulher vindos da direção da charqueada Santo Antônio. Não eram gritos de dor de um acidente, mas um lamento rasgado, cheio de medo e impotência. Aureliano apertou as rédeas, o rosto endurecido. Algo em seu peito, um senso de justiça que a guerra não conseguira apagar, o impeliu para lá. Ele sabia que cada minuto contava. Quando se aproximou do galpão de couro, a cena que se apresentou a seus olhos foi de uma crueldade que gelou seu sangue. Lá dentro, Basílio Queiroga, o coronel imperial, brandia um chicote, e cada golpe que ecoava nas paredes fazia a alma de Joana se encolher. A amiga de Joana, caída, tentava se proteger, seus gritos se misturando aos estalos do couro no ar. Joana via tudo, sentindo a dor como se fosse sua, a humilhação queimando em seu próprio corpo, mas seu medo a impedia de um movimento mais ousado. A respiração lhe faltava, os olhos fixos na crueldade que se desenrolava. Sem hesitar, Aureliano irrompeu pelo galpão, a fúria faiscando em seus olhos. Sua presença imponente, o uniforme farrapo em contraste com o imperial, paralisou Basílio no meio do golpe. Um silêncio pesado caiu sobre o lugar, quebrado apenas pela respiração ofegante da vítima. O choque entre o farrapo e o imperial foi imediato, um embate de olhares que prometia uma tempestade. Aureliano não precisou de muitas palavras, apenas um olhar cortante, cheio de nojo e autoridade. Naquele instante, diante da humilhação, da dor de uma vida pisoteada, Aureliano jurou a si mesmo que ali, naquele galpão fedorento a couro e crueldade, a guerra mudaria de rumo. E Joana, escondida nas sombras, sentiu um arrepio na espinha, uma sensação estranha de que algo talvez tivesse finalmente mudado. O general Aureliano Nunes, com a voz grave, mas firme como a rocha, e o olhar faiscante de quem não aceitava tamanha injustiça,
confrontou o coronel Basílio Queiroga. Não houve gritos, não de Aureliano, mas a autoridade do farrapo era um chicote invisível, mais forte e certeiro que qualquer outro. Basílio, pego em flagrante, tentou erguer o queixo, fingir desprezo, mas o rosto vermelho de vergonha e fúria traía cada uma de suas intenções. Ele recuou, como um cão acuado, o chicote caindo-lhe das mãos com um baque seco no chão batido do galpão. Seu olhar ao passar por Joana, que ainda tentava se misturar às sombras, foi uma promessa silenciosa, mas carregada de vingança. A amiga de Joana, caída e marcada, foi amparada pelos homens de Aureliano, levada para fora do galpão, onde o ar parecia enfim menos pesado. Joana observava tudo, o corpo tenso, a respiração ainda presa na garganta. Era um vislumbre de justiça. Sim, um alívio que aqueceu a alma por um segundo. Mas seu coração, endurecido por tantos anos de privações e por tantas promessas vazias, não conseguia se entregar àquela esperança. Ela queria acreditar, queria se permitir sentir a alegria da libertação, mas uma voz lá dentro, insistente, dizia que tudo aquilo era passageiro, que a dor logo voltaria. Sua vida, desde que se lembrava, fora feita de ver salvadores passarem, homens poderosos que prometiam mudar tudo, mas que no fim a deixavam na mesma, ou pior, com a dor de uma nova desilusão. Aureliano era diferente? Ela não sabia, não confiava. O jeito que ele olhava, a voz de comando que dava ordens, tudo nele impunha respeito, sim, mas também um medo novo. Um receio de que aquela força, tão imponente agora, pudesse se voltar contra eles, os mais fracos, se ele decidisse partir. Aureliano, por sua vez, sentia o peso de sua atitude. Sabia que confrontar um coronel imperial, ainda mais um com a fama de Basílio Queiroga, traria consequências pesadas, não só para ele, mas talvez para a causa farroupilha. O temor de que sua ação, movida pelo coração e por um senso inato de justiça, pudesse ser vista como fraqueza militar entre seus próprios homens, era um fardo pesado que ele carregava em silêncio. Ele se voltou para os trabalhadores, seus olhos buscando Joana, que ainda tentava se misturar à penumbra do galpão. Um olhar dele, intenso demais, prendeu-a por um instante, um choque que a fez sentir a pele arrepiar, mesmo à distância. Ela não baixou os olhos, desafiadora, mas não se moveu, como uma pequena prenda que avalia o predador, sem se entregar. Seus lábios se mantiveram selados, firmes. Quando um dos soldados de Aureliano se aproximou, perguntando o nome da moça agredida, Joana apertou os punhos até que as unhas marcassem a palma da mão. Não, ela não diria. Se entregasse à amiga, Basílio viria atrás dela. E a vingança dele seria cruel e sem perdão, não apenas contra a vítima, mas contra todos que a tivessem ajudado. Não, ela não confiava nessa justiça que chegava de repente e podia sumir com a mesma rapidez, deixando rastros de dor. O medo de nunca ser ouvida, de ser ignorada, era uma armadura que ela vestia há muito tempo. Mas o medo de ver a amiga sofrer mais, esse era um fogo que a queimava por dentro, mais forte que qualquer outra coisa. Aureliano a observava, percebendo a desconfiança profunda em seus olhos escuros, em seu silêncio teimoso. Ele, um general acostumado a comandar exércitos e a desvendar as estratégias inimigas, sentiu-se diante de um desafio diferente, um muro de desconfiança que a guerra, com toda a sua fúria, não conseguiria erguer e que uma única ação de justiça não seria capaz de derrubar. A charqueada Santo Antônio, que antes exalava apenas o cheiro de couro e fumaça, agora carregava no ar um cheiro novo, o da tensão. O coronel Basílio Queiroga havia sumido, levado pela fúria do general Aureliano Nunes, mas sua sombra ainda pairava sobre os galpões, como uma nuvem escura que se recusava a ir embora. Aureliano, fiel à sua palavra, deixou uma pequena guarda de farrapos para proteger os trabalhadores.
Eram homens rudes, com seus ponchos e facas à mostra, mas seus olhares eram menos duros que os dos imperiais. Mesmo assim, para Joana, a presença deles era mais uma mudança, mais uma incerteza. Não era a calmaria que ela esperava, mas um palco novo para velhos medos. Basílio, ela sabia, não sumiria sem mais nem menos. Sua raiva era como um braseiro aceso, e ele estaria, sem dúvida, tramando sua vingança em algum lugar. Eram os trabalhadores, os mais fracos, que pagariam o pato por aquilo. Joana se movia entre as tarefas, seus olhos escuros como jabuticabas procurando o general. Ele andava por ali, sim, imponente em seu uniforme, conversando com seus homens, com alguns capatazes, mas nunca com ela. Ele era uma figura distante, um homem de guerra que havia invadido seu mundo de suor e silêncio. A desconfiança de Joana era uma muralha alta e forte, erguida tijolo por tijolo ao longo de 18 anos de abandono. Ela já vira muitos homens poderosos, cheios de boas intenções, que prometiam o céu e entregavam o nada. Por isso, ela evitava o olhar do general, evitava qualquer contato direto, como se a proximidade pudesse quebrar a barreira que a protegia. O nome da amiga agredida era um segredo precioso, guardado a 7 chaves dentro de si. Revelá-lo seria como entregar a moça novamente à fúria de Basílio. Não, ela não faria isso. Um dia, porém, o destino não permitiu que ela se escondesse mais. Aureliano, com sua voz grave, que parecia ecoar pelas paredes do galpão, chamou alguns trabalhadores para conversar. Queria saber o que havia acontecido, quem era a moça, como Basílio agia. Joana estava entre eles, sentindo o coração bater como um tambor no peito. O general a fitou. Era um olhar penetrante, que parecia ver através de sua alma, despindo suas defesas, expondo seus medos mais profundos. Joana sentiu um calor subir pelo pescoço, mas não desviou os olhos. Prendeu a respiração, o corpo rígido, preparando-se para a inquisição. Ele perguntou sobre a amiga, sobre os detalhes do ataque. Os outros trabalhadores, com a voz baixa e tremida, deram respostas vagas, cheias de medo. Quando o olhar dele se fixou em Joana, a pergunta flutuou no ar. E você, senhorita, o que sabe? Quem era a moça? Joana sentiu o peso daquele olhar, a força de sua presença. Era uma dinâmica de poder sutil, mas inegável. Ela podia sentir o controle que ele exercia, não com a brutalidade de Basílio, mas com a autoridade calma e inabalável. Uma parte dela, a mais profunda, sentiu um fascínio estranho por aquela força, mas a outra, a mais velha e machucada, sussurrava: "Cuidado." "Não sei, general," ela respondeu, a voz quase um sussurro, mas firme. "Todos nós trabalhamos, vemos pouco." A mentira, simples e direta, saiu sem vacilo. Ela sentiu um toque acidental na mão, a de um trabalhador ao lado, que tentava se encolher ainda mais. O choque foi como um pequeno raio. Joana sentiu o suor escorrer frio pelas costas, mas manteve o rosto impassível. Aureliano não forçou. Ele apenas a observou por um segundo a mais, um segundo que pareceu uma eternidade, seus olhos escuros fixos nos dela. Ele percebeu, sim, a desconfiança profunda que morava naqueles olhos. Era um muro, ele sabia, erguido com anos de dor e desilusão, e ele precisaria de mais do que uma ação impetuosa para derrubá-lo. A guerra exterior era difícil, mas a batalha para ganhar a confiança daquela prenda, para ouvir sua voz, parecia para Aureliano um desafio ainda maior. O general Aureliano Nunes, mesmo presente na charqueada, mantinha-se distante, a mente sempre na guerra. Seus dias eram preenchidos com mapas sobre a mesa rústica, conversas sérias com seus oficiais e a vigilância constante dos arredores. Ele não era um homem de ficar parado, e a proteção da charqueada Santo Antônio, ainda que importante, era apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. Sua presença impunha uma nova ordem, silenciava os abusos,
Mas a Joana, ele parecia alheio, focado em seus deveres de general. Joana, contudo, o via. De suas tarefas no galpão, entre o cheiro forte de couro e o barulho das máquinas, seus olhos escuros, discretos como os de um pássaro arisco, seguiam os movimentos do general. Ele não havia partido. Essa era a verdade que a surpreendia a cada novo amanhecer. Outros homens de poder chegavam, faziam promessas e iam embora, levando consigo a pouca esperança que haviam acendido. Aureliano, não. Ele continuava ali, como um carvalho fincado na terra. Ela testemunhava pequenos atos, quase invisíveis, de uma dignidade que não conhecia. Os homens de Aureliano não chicoteavam os trabalhadores por qualquer atraso. Não havia mais a vigília constante e cruel dos imperiais. As porções de comida pareciam um pouco maiores, e a voz dos capatazes, antes áspera, agora soava menos ameaçadora. Eram coisas pequenas, sim, mas que se somavam como gotas de chuva que pouco a pouco umedecem a terra seca. Joana via Aureliano conversando com os peões, ouvindo suas queixas com uma atenção que Basílio jamais teria. Ele era um homem de guerra, um farrapo, mas parecia se importar com a gente simples, com os que não tinham voz. Uma noite, enquanto Joana arrumava os couros, o general passou perto. Seus olhos se encontraram por um instante. Não foi um olhar de comando, nem de desconfiança, mas algo mais, um vislumbre de uma curiosidade silenciosa, de uma força que parecia entender sem palavras. Joana sentiu o ar rarear nos pulmões, a respiração presa na garganta. Ele era tão alto, tão imponente. O cheiro de fumaça e couro se misturou por um segundo com o cheiro de sua roupa, de cavalo, de homem. O coração de Joana batia forte. Ela sentiu um arrepio na pele, uma mistura de medo e um fascínio estranho. Ele era um mistério que ela, em sua vida simples, nunca havia encontrado. Ela lutava contra a própria incredulidade. Sua vida de privações a ensinara a não esperar nada de bom, a não confiar em presentes do destino. A presença de Aureliano, com sua justiça e sua calma autoridade, era uma anomalia em seu mundo. Ele não era como os outros. Essa ideia a assustava tanto quanto a atraía. Era perigoso acreditar. Perigoso demais abrir o coração para uma esperança que poderia ser arrancada a qualquer momento. Do outro lado, Aureliano sentia o peso das decisões. Seus oficiais o questionavam. General, estamos gastando homens e tempo com um incidente isolado enquanto a guerra espera, diziam, com a voz carregada de preocupação. Ele sabia que Basílio Queiroga tinha amigos poderosos na corte e que sua ação impetuosa no galpão poderia trazer problemas maiores. O temor de que seu senso de justiça tão forte em seu peito fosse interpretado como fraqueza militar pelos seus próprios homens e pelos inimigos era um fardo silencioso. Mas, ao ver os olhos ainda receosos dos trabalhadores, ao sentir a dignidade renascendo em passos miúdos, Aureliano sabia que não havia erro em sua escolha. Aquele não era um incidente isolado, era a própria essência da guerra, o que se lutava por, a dignidade de um povo. E ele, general Farrapo, não recuaria. O ar na charqueada Santo Antônio estava mais pesado que de costume, não só pela fumaça do couro, mas por uma sombra que Basílio Queiroga havia deixado para trás. Ele não estava mais ali, é verdade, mas sua fúria, como um bando de urubus, pairava sobre os trabalhadores. Mensagens, sussurros e até mesmo alguns emissários mascarados começaram a circular pelos galpões, levando a cada um a promessa de uma vingança terrível se alguém ousasse abrir a boca. Quem fala demais paga caro, diziam. E a cada nova ameaça, o medo, que havia diminuído um pouco com a chegada do general Farrapo, voltava a apertar o peito de todos. Joana sentia essa pressão em cada fibra de seu corpo.
Ela via os olhos de seus companheiros, antes um pouco mais esperançosos, voltarem a se encher de um pavor antigo. As ameaças de Basílio eram como um chicote invisível que estalava no ar, lembrando a todos que o poder dele ainda era grande e que a justiça de um farrapo, por mais forte que fosse, podia ser passageira. Seu segredo, o nome da amiga, era agora um fardo ainda mais pesado. Se ela falasse, não estaria apenas entregando a moça, mas talvez condenando a todos à fúria sem limites do coronel imperial. Seu muro de desconfiança se erguia mais alto a cada dia. Mas, enquanto Basílio agia nas sombras, o general Aureliano Nunes agia à luz do dia. Ele, com sua presença calma e imponente, parecia perceber o medo renovado que assolava os corações daqueles trabalhadores. Seus olhos escuros, que antes pareciam apenas ver estratégias de guerra, agora observavam com atenção cada rosto, cada gesto de apreensão. Ele não falava muito, mas agia. Um dia, enquanto a lida pesada seguia, uma ordem nova foi dada, vinda do próprio general. Os horários de trabalho seriam um pouco menores e as porções de comida, antes escassas, viriam em maior quantidade, garantindo mais força e descanso para os trabalhadores. Não era um presente, não era uma caridade, mas um gesto de pura justiça. Um homem bem alimentado e descansado trabalha melhor, ele disse a um de seus capitães, mas Joana, que ouviu de longe, sentiu que havia algo mais naquelas palavras. Era a dignidade sendo devolvida, tijolo por tijolo. Ela o viu, de perto um dia, supervisionando a distribuição de mantimentos. Seu olhar, ao passar pelos trabalhadores, era diferente, menos de comando e mais de cuidado. Quando seus olhos se encontraram com os de Joana, por um instante, ela sentiu o mundo parar. Ele a viu, não como uma órfã qualquer, mas como alguém que merecia ser vista. O olhar dele demorou um segundo a mais, um segundo que fez o coração de Joana disparar no peito, misturando um medo antigo com uma sensação nova, um calor que subia pelo pescoço. Ela prendeu a respiração, as mãos úmidas de suor. Aquele homem, general de guerra, estava fazendo algo por eles, por ela, sem pedir nada em troca. Foi um pequeno gesto, sim, mas para Joana, acostumada à indiferença e à crueldade, era como a rachadura de uma pedra antiga. Uma pequena fresta por onde um raio de sol, tímido e incerto, começava a entrar em seu mundo de sombras. Aquele homem não era como os outros salvadores. Ele não prometia, ele simplesmente fazia. E ao ver a mudança nos olhos dos companheiros, um alívio misturado à esperança, Joana sentiu que talvez, pela primeira vez em muito tempo, seu muro de desconfiança pudesse começar a ceder. Não era amor, não ainda, mas era um começo, uma semente de algo novo plantada em terra tão árida. O general Aureliano Nunes não era homem de deixar pontas soltas. Mesmo com a charqueada agora mais calma, sob a guarda de seus farrapos, a inquietação lhe roía a alma. Ele sabia que Basílio Queiroga não era um mero coronel de fronteira. Havia algo mais, um cheiro de privilégio e impunidade que não se dissolvia com a fumaça do couro. Por isso, enquanto a guerra seguia seu curso, Aureliano dedicava parte de seu tempo e de seus melhores homens a investigar os passos e os contatos do imperial. As informações chegavam em sussurros, em bilhetes escondidos, trazidos por peões leais à causa farrapa, ou por velhos agregados que haviam visto demais. E cada nova descoberta era como um nó se apertando no peito de Aureliano. Basílio Queiroga não agia sozinho. Seus atos cruéis, sua arrogância sem limites, tinham uma raiz profunda, fincada nos salões mais ricos da corte imperial, lá na distante capital. Ele era protegido,
Tinha padrinhos poderosos, gente que detinha o poder e que se beneficiava de suas charqueadas, de seus negócios sujos e que fechava os olhos para seus desmandos. Aureliano sentiu o baque daquela verdade. Não era apenas a justiça por uma moça agredida, nem a dignidade dos trabalhadores da charqueada que estava em jogo. Era uma batalha política, um confronto com os pilares do império, um risco imenso para a própria causa farroupilha. Enfrentar Basílio significava desafiar a corte, e isso poderia custar a vida de seus homens, a derrota de anos de luta. O temor de que sua justiça virasse fraqueza militar, um erro de cálculo, pesava como uma pedra sobre seus ombros largos. Enquanto Aureliano enfrentava os fantasmas da política, Joana enfrentava os fantasmas de Basílio. Mesmo ausente, o coronel imperial parecia estar em todos os lugares. Os capatazes que ainda eram leais a ele ou que temiam sua vingança agiam como seus olhos e ouvidos. Joana sentia os olhares pesados sobre si, olhares que não eram de curiosidade, mas de ameaça velada. Sussurros chegavam aos seus ouvidos, vindos de outros trabalhadores amedrontados. O coronel já sabe quem foi que se intrometeu. É melhor não falar nada, Joana. Ele vai voltar e a vingança será pior. Ela sentia a pressão como se as paredes do galpão se fechassem sobre ela. Basílio queria calá-la, queria que ela, a única que havia presenciado a crueldade, mudasse sua versão. Ou pior, que depusesse a favor dele. O nome da amiga, guardado a 7 chaves em seu coração, era agora um tesouro perigoso. Entregá-lo significava condená-la a uma nova onda de violência, talvez ainda mais terrível. Joana sentia o conflito rasgar sua alma. O medo de nunca ser ouvida, de que sua voz não importasse, lutava com a necessidade urgente de proteger a amiga, de manter seu segredo. Ela não confiava em ninguém o suficiente para entregar a verdade por completo, nem mesmo no general Farrapo, por mais que seus gestos de justiça tivessem acendido uma pequena chama em seu peito. Ela se lembrava daquele olhar de Basílio, um segundo antes de Aureliano intervir. Um olhar que não prometia perdão, mas uma vingança fria e calculada. Joana sabia que, para Basílio, a honra era um luxo e a crueldade uma ferramenta. A vida da amiga dependia de seu silêncio, de sua força em aguentar a pressão. Cada dia era uma batalha silenciosa, onde Joana se esforçava para não mostrar medo, para manter o rosto impassível, enquanto por dentro uma tempestade de apreensão e determinação a consumia. Ela era uma prenda simples, sim, mas seu coração guardava uma coragem teimosa, uma chama que a faria lutar, mesmo sozinha, para proteger quem amava. O ar na charqueada Santo Antônio estava mais pesado que de costume. Não só pela fumaça do couro, mas por uma sombra que Basílio Queiroga havia deixado para trás. Ele não estava mais ali, é verdade, mas sua fúria, como um bando de urubus, pairava sobre os trabalhadores. Mensagens, sussurros e até mesmo alguns emissários mascarados começaram a circular pelos galpões, levando a cada um a promessa de uma vingança terrível se alguém ousasse abrir a boca. Quem fala demais, paga caro, diziam. E a cada nova ameaça, o medo que havia diminuído um pouco com a chegada do general Farrapo, voltava a apertar o peito de todos. Joana sentia essa pressão em cada fibra de seu corpo. Ela via os olhos de seus companheiros, antes um pouco mais esperançosos, voltarem a se encher de um pavor antigo. As ameaças de Basílio eram como um chicote invisível que estalava no ar, lembrando a todos que o poder dele ainda era grande e que a justiça de um farrapo, por mais forte que fosse, podia ser passageira. Seu segredo, o nome da amiga, era agora um fardo ainda mais pesado. Se ela falasse, não estaria apenas entregando a moça, mas talvez condenando a todos à fúria sem limites do coronel imperial. Seu muro de desconfiança se erguia mais alto a cada dia. Mas enquanto Basílio agia nas sombras, o general Aureliano Nunes agia à luz do dia.
Ele, com sua presença calma e imponente, parecia perceber o medo renovado que assolava os corações daqueles trabalhadores. Seus olhos escuros, que antes pareciam apenas ver estratégias de guerra, agora observavam com atenção cada rosto, cada gesto de apreensão. Ele não falava muito, mas agia. Um dia, enquanto a lida pesada seguia, uma ordem nova foi dada, vinda do próprio general. Os horários de trabalho seriam um pouco menores, e as porções de comida, antes escassas, viriam em maior quantidade, garantindo mais força e descanso para os trabalhadores. Não era um presente, não era uma caridade, mas um gesto de pura justiça. Um homem bem alimentado e descansado trabalha melhor, ele disse a um de seus capitães, mas Joana, que ouviu de longe, sentiu que havia algo mais naquelas palavras. Era a dignidade sendo devolvida, tijolo por tijolo. Ela o viu de perto um dia, supervisionando a distribuição de mantimentos. Seu olhar, ao passar pelos trabalhadores, era diferente, menos de comando e mais de cuidado. Quando seus olhos se encontraram com os de Joana, por um instante, ela sentiu o mundo parar. Ele a viu, não como uma órfã qualquer, mas como alguém que merecia ser vista. O olhar dele demorou um segundo a mais, um segundo que fez o coração de Joana disparar no peito, misturando um medo antigo com uma sensação nova, um calor que subia pelo pescoço. Ela prendeu a respiração, as mãos úmidas de suor. Aquele homem, general de guerra, estava fazendo algo por eles, por ela, sem pedir nada em troca. Foi um pequeno gesto, sim, mas para Joana, acostumada à indiferença e à crueldade, era como a rachadura de uma pedra antiga. Uma pequena fresta, por onde um raio de sol, tímido e incerto, começava a entrar em seu mundo de sombras. Aquele homem não era como os outros salvadores. Ele não prometia, ele simplesmente fazia. E ao ver a mudança nos olhos dos companheiros, um alívio misturado à esperança, Joana sentiu que talvez, pela primeira vez em muito tempo, seu muro de desconfiança pudesse começar a ceder. Não era amor, não ainda, mas era um começo, uma semente de algo novo plantada em terra tão árida. O general Aureliano Nunes não era homem de deixar pontas soltas. Mesmo com a charqueada agora mais calma, sob a guarda de seus farrapos, a inquietação lhe roía a alma. Ele sabia que Basílio Queiroga não era um mero coronel de fronteira. Havia algo mais, um cheiro de privilégio e impunidade que não se dissolvia com a fumaça do couro. Por isso, enquanto a guerra seguia seu curso, Aureliano dedicava parte de seu tempo e de seus melhores homens a investigar os passos e os contatos do imperial. As informações chegavam em sussurros, em bilhetes escondidos, trazidos por peões leais à causa farrapa, ou por velhos agregados que haviam visto demais. E cada nova descoberta era como um nó se apertando no peito de Aureliano. Basílio Queiroga não agia sozinho. Seus atos cruéis, sua arrogância sem limites, tinham uma raiz profunda, fincada nos salões mais ricos da corte imperial, lá na distante capital. Ele era protegido, tinha padrinhos poderosos, gente que detinha o poder e que se beneficiava de suas charqueadas, de seus negócios sujos e que fechava os olhos para seus desmandos. Aureliano sentiu o baque daquela verdade. Não era apenas a justiça por uma moça agredida, nem a dignidade dos trabalhadores da charqueada que estava em jogo. Era uma batalha política, um confronto com os pilares do império, um risco imenso para a própria causa farroupilha. Enfrentar Basílio significava desafiar a corte, e isso poderia custar a vida de seus homens, a derrota de anos de luta. O temor de que sua justiça virasse fraqueza militar, um erro de cálculo, pesava como uma pedra sobre seus ombros largos. Enquanto Aureliano enfrentava os fantasmas da política, Joana enfrentava os fantasmas de Basílio.
Mesmo ausente, o coronel imperial parecia estar em todos os lugares. Os capatazes que ainda eram leais a ele ou que temiam sua vingança agiam como seus olhos e ouvidos. Joana sentia os olhares pesados sobre si, olhares que não eram de curiosidade, mas de ameaça velada. Sussurros chegavam aos seus ouvidos, vindos de outros trabalhadores amedrontados. O coronel já sabe quem foi que se intrometeu. É melhor não falar nada, Joana. Ele vai voltar e a vingança será pior. Ela sentia a pressão como se as paredes do galpão se fechassem sobre ela. Basílio queria calá-la, queria que ela, a única que havia presenciado a crueldade, mudasse sua versão, ou pior, que depusesse a favor dele. O nome da amiga, guardado a 7 chaves em seu coração, era agora um tesouro perigoso. Entregá-lo significava condená-la a uma nova onda de violência, talvez ainda mais terrível. Joana sentia o conflito rasgar sua alma. O medo de nunca ser ouvida, de que sua voz não importasse, lutava com a necessidade urgente de proteger a amiga, de manter seu segredo. Ela não confiava em ninguém o suficiente para entregar a verdade por completo, nem mesmo no general Farrapo, por mais que seus gestos de justiça tivessem acendido uma pequena chama em seu peito. Ela se lembrava daquele olhar de Basílio, um segundo antes de Aureliano intervir. Um olhar que não prometia perdão, mas uma vingança fria e calculada. Joana sabia que, para Basílio, a honra era um luxo e a crueldade uma ferramenta. A vida da amiga dependia de seu silêncio, de sua força em aguentar a pressão. Cada dia era uma batalha silenciosa, onde Joana se esforçava para não mostrar medo, para manter o rosto impassível, enquanto por dentro uma tempestade de apreensão e determinação a consumia. Ela era uma prenda simples, sim, mas seu coração guardava uma coragem teimosa, uma chama que a faria lutar, mesmo sozinha, para proteger quem amava. Um dia, o silêncio tenso da charqueada Santo Antônio foi quebrado por um barulho que gelou o sangue de todos. Não eram os passos dos farrapos, nem o ranger das máquinas. Era o som de cavalos se aproximando e a voz inconfundível do coronel Basílio Queiroga. Ele não veio com fúria explícita, mas com uma calma calculada, um sorriso que não alcançava os olhos e valia mais que 1000 ameaças. Seu olhar varria os trabalhadores, como um chicote invisível que buscava a próxima vítima. Joana, que estava perto da entrada do galpão, sentiu o corpo enrijecer. Basílio parou bem à sua frente. Ele não falou diretamente com ela, mas seu olhar, frio e pesado, demorou-se em seus olhos, uma promessa silenciosa de que ele não esquecera. Alguns se esquecem de quem manda, disse ele, não para Joana, mas para um capataz ao lado, com a voz baixa, mas que ecoou como um trovão. Mas os erros têm um preço alto. Joana sentiu o ar faltar, mas manteve o rosto impassível. A ameaça era clara, como a água do rio. Ele seguiu adiante, inspecionando o trabalho com um desdém fingido, mas seus olhos sempre voltavam para Joana, como se quisesse furar sua alma, descobrir seu segredo. Os trabalhadores se encolhiam, o medo voltando com força total. Basílio era um lobo que havia retornado ao rebanho, mesmo que o pastor estivesse por perto. Naquela mesma tarde, Aureliano a chamou. Ele não a levou para um escritório, mas para um canto mais afastado do galpão, onde a fumaça era mais densa e os sussurros menos audíveis. O general estava sério, o rosto marcado pela preocupação. "Senhorita Joana", ele começou, sua voz grave e firme, mas com um toque de paciência que Joana não esperava. "Eu preciso de sua ajuda. Para que a justiça seja feita, a verdade precisa vir à tona. O nome da moça, o que aconteceu de verdade, sem medo." Joana sentiu o coração apertar. O muro de desconfiança se erguia novamente. Ela olhou para ele, para os olhos escuros que pareciam ver a alma dela.
Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua roupa de cavalo, de luta. Era uma proximidade desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. A dinâmica de poder ali era diferente. Um convite, não uma imposição. Aureliano percebeu o silêncio dela. Eu sei que o coronel Basílio é um homem perigoso, ele continuou, a voz um pouco mais baixa, quase um sussurro. E sei que ele tem amigos poderosos na corte. Enfrentá-lo não será fácil. Mas a dignidade de seu povo, a dignidade daquela moça, vale o risco. Não posso agir no escuro. Preciso de sua voz, Joana. Preciso que confie em mim. Eu prometo protegê-los. Joana prendeu a respiração. A palavra confiança ecoou em sua mente. Confiar era um luxo que ela nunca pôde ter. Mas ao olhar para Aureliano, ela viu algo novo. Não era a promessa vazia de um salvador qualquer. Era a seriedade de um general que estava disposto a arriscar tudo, até mesmo a causa farrapa, por aquilo que ele acreditava ser certo. Ele não a via como uma arma, mas como uma parceira. A cena de Basílio, com seu sorriso cruel, veio à mente. A cena da amiga caída, os gritos. O medo de Basílio ainda era grande, mas o general Aureliano Nunes, com sua presença forte e sua promessa de justiça, começava a quebrar as amarras daquele medo. Ela sentiu a mão dele se mover levemente, um gesto quase imperceptível de apoio, sem tocá-la, mas a intenção era clara. Um arrepio percorreu seu corpo. Joana ponderou. A verdade era uma arma perigosa, mas o silêncio, ela percebia agora, era ainda mais. Se Aureliano estava disposto a ir tão longe, a arriscar tanto, por que ela não deveria fazer o mesmo? Por que sua voz não poderia finalmente ser ouvida? A decisão não era fácil, mas naquele momento, sob o olhar penetrante de Aureliano, Joana sentiu uma força que nunca soubera possuir. A chama da esperança, acesa no capítulo anterior, agora queimava com mais intensidade. Ela sabia que o preço da dignidade seria alto, mas talvez, apenas talvez, valesse a pena pagar. Naquele canto afastado da charqueada, onde o cheiro forte de couro se misturava à fumaça que subia aos céus, Joana sentiu o peso do olhar de Aureliano. Seus olhos escuros, que antes pareciam apenas ver campos de batalha, agora a fitavam com uma intensidade que a fazia sentir-se completamente exposta, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. A promessa dele de que a protegeria não era uma bravata vazia, mas a voz de um homem que sabia o preço da palavra. Ela respirou fundo, e o ar pareceu denso em seus pulmões. O coronel Basílio, com seu sorriso cruel, ainda era uma sombra que a perseguia, mas ali, diante de Aureliano, ela sentiu que aquela sombra podia ser combatida. A verdade, que pesava tanto em seu peito, começou a se soltar, como um rio que finalmente encontra seu curso. Não o nome completo, general, ela começou, a voz um sussurro rouco, mas firme. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma determinação teimosa. Mas a moça, ela era a filha mais nova de um peão, general, um homem que sempre foi fiel aos Viterbo, os antigos donos desta charqueada. Basílio, ele a escolheu para dar o exemplo, para mostrar que ninguém, por mais simples que fosse, estava seguro de sua crueldade. Para que todos soubessem que ele podia fazer o que quisesse, sem ninguém para impedir. Cada palavra era um esforço, uma parte de seu muro de desconfiança que ruía. Joana sentia a emoção apertar sua garganta, a lembrança dos gritos da amiga, da humilhação, voltando com força. Aureliano a ouvia em silêncio, sem desviar o olhar, sua presença imponente um porto seguro. Ele não a interrompeu, apenas a deixou falar, sentindo cada palavra se cravar em sua alma. Ela é tão jovem, general, Joana continuou, a voz embargada, os olhos marejados, mas as lágrimas não caíram, não ali. E Basílio, ele sabe que ela me contou. Se eu a entregar, ele vai atrás dela.
e a vingança dele será sem perdão. Por isso meu medo, general. Por isso meu silêncio. Ela terminou, o corpo tenso, esperando a reação dele. Sentiu um leve arrepio quando Aureliano moveu-se um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não foi um toque, mas a proximidade era um choque elétrico, um calor que subia por seu pescoço. O olhar dele era penetrante, mas agora Joana viu nele não apenas a autoridade de um general, mas uma compreensão profunda, um respeito que ela nunca havia recebido. Aquele olhar a fez sentir vista e, pela primeira vez em muito tempo, ouvida. Aureliano respirou fundo, o rosto endurecido pela gravidade do que ouvia. A história de Joana, simples e brutal, confirmava o que seus informantes haviam descoberto. A crueldade de Basílio não era um ato isolado, mas uma ferramenta de poder, um aviso para todos que ousassem desafiá-lo. E por trás dele, a sombra da corte imperial, gente poderosa que se beneficiava de seus crimes. Ele sabia o risco. Enfrentar Basílio agora significava muito mais do que proteger uma charqueada. Significava desafiar a própria estrutura do império, irritar figuras importantes que poderiam minar a causa farroupilha, tirá-lo do comando, ou pior, condenar seus homens a uma derrota. Seus oficiais já o questionavam sobre o tempo e os recursos gastos. Poderiam ver sua obstinação por justiça como uma fraqueza, um desvio da estratégia maior. O custo de sua fraqueza, como chamavam seu senso de justiça, podia ser alto. Mas ao olhar para Joana, para a força teimosa em seus olhos, para a dignidade que ela, mesmo na dor, carregava, Aureliano sentiu um fogo se acender em seu peito. Aquele não era um incidente isolado. Era a essência de tudo o que os farrapos lutavam. A dignidade de um povo, o direito de não ser humilhado, de não ter a vida pisoteada pelos poderosos. Sua voz será ouvida, Joana, ele disse, a voz grave e firme, seus olhos fixos nos dela, prometendo mais do que palavras. E a dignidade de sua amiga e de todos vocês será restaurada. Não é só por ela, Joana, é por todos nós. É pelo que lutamos, por um Rio Grande onde nenhum poder legitime a humilhação. Ele não a tocou, mas a intensidade de seu olhar, a seriedade de sua promessa, foi como um aperto de mãos, um pacto silencioso. Joana sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo, esperança e um fascínio que a deixava sem ar. Ali, naquele momento, sob as sombras da guerra, uma semente de confiança e talvez de algo mais havia sido plantada. E Aureliano, o general farrapo, sabia que a batalha contra Basílio seria mais que uma guerra de armas, seria uma guerra de corações. E ele estava pronto para lutar. A noite havia caído pesada sobre a charqueada Santo Antônio, trazendo consigo não o descanso merecido, mas um silêncio estranho, pesado, que Joana sentia na pele. A fumaça dos fornos, antes um manto protetor, parecia agora uma névoa que escondia perigos. Ela estava nos alojamentos dos trabalhadores, ajudando a cuidar de um peão que se ferira na lida. O coração dela ainda guardava a promessa do general Aureliano, uma semente de esperança. Mas a sombra de Basílio Queiroga era um agouro que se recusava a ir embora. De repente, um grito rasgou o ar. Não era um grito de dor, mas de alarme, seguido por tiros e o tropel furioso de muitos cavalos. Joana sentiu o sangue gelar nas veias. Era Basílio. Ele havia voltado. A promessa de vingança não era em vão. Vozes ásperas, ordens em sotaque imperial e o barulho de portas sendo arrombadas ecoaram pelos galpões. "Farrapos! Estamos em busca de farrapos escondidos!" gritavam, mas Joana sabia a verdade. Não eram farrapos que eles buscavam, eram testemunhas. Era ela. O caos se instalou. Mulheres choravam,
Homens corriam em busca de abrigo. As luzes bruxuleantes das lamparinas balançavam, criando sombras dançantes que pareciam multiplicar o pavor. Joana pegou a mão do peão ferido, ajudando-o a se esconder debaixo de um monte de couros. Seu coração batia descompassado, mas uma determinação teimosa a impelia. Não podia se entregar, não agora que a verdade estava prestes a vir à tona. Foi então que ela o viu. O general Aureliano Nunes, com seus homens, já estava em ação. Não havia tempo para estratégias elaboradas. Era um ataque surpresa, brutal. Aureliano dava ordens rápidas, sua voz grave cortando o barulho, tentando organizar a defesa, proteger os trabalhadores desarmados. Ele parecia um farol em meio à tempestade. Em meio à confusão, um grupo de imperiais, liderado por um capitão com o rosto marcado pela crueldade, invadiu o alojamento de Joana. Ela se escondeu atrás de um tonel, puxando o peão ferido para mais perto. Os olhos dela buscaram os de Aureliano, que estava do outro lado do galpão, lutando, protegendo. O olhar dele cruzou o dela por um breve segundo, um choque elétrico que a fez prender a respiração. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Um dos imperiais se aproximou de seu esconderijo. Joana sentiu o coração na boca. Não era mais o medo de ser ouvida, mas o medo de ser silenciada para sempre. Em um movimento rápido e desesperado, ela empurrou o tonel, que rolou com um barulho ensurdecedor, distraindo o soldado. Mas o barulho atraiu outros. Ela estava exposta. Foi quando Aureliano, percebendo o perigo, irrompeu por entre os imperiais como um raio. Ele a alcançou, puxando-a para junto de si, sua mão firme em seu braço. A proximidade foi um choque. O cheiro de pólvora e suor do general misturou-se ao dela, e Joana sentiu o calor do corpo dele tão perto que seu próprio corpo reagiu com um arrepio. Era uma proximidade desconfortável, sim, mas estranhamente protetora. "Para trás!" Aureliano ordenou, sua voz um trovão que fez os imperiais recuarem por um instante. Ele a puxou para um canto mais escuro do galpão, onde a fumaça era mais densa e o perigo, por um momento, parecia menor. "Precisamos sair daqui, Joana. Eles querem você." Joana o olhou, os olhos arregalados de medo, mas também de uma admiração nova. Aquele homem, general de guerra, estava ali, lutando para protegê-la. A barreira de desconfiança que ela havia construído com tanto esforço agora ruía sob o fogo cruzado, sob a urgência daquele momento. Ela podia sentir a respiração dele perto de seu rosto, o cheiro de suor e terra. Os corpos estavam tão próximos que ela sentia cada movimento dele, cada respiração. Era um perigo compartilhado, uma união forçada que a fazia sentir-se pela primeira vez em muito tempo, não sozinha. Eles se esgueiraram por entre os barris, os sons da luta ecoando ao redor. Aureliano a mantinha perto, guiando-a com uma mão firme nas costas. Um toque que a fazia sentir um calor estranho, uma corrente elétrica que parecia percorrer seu corpo. Ele tomava decisões rápidas, apontando caminhos, protegendo-a com seu próprio corpo quando os tiros se tornavam mais próximos. Joana, por sua vez, não era mais a órfã amedrontada. Ela via a coragem dele, a bravura de um general que arriscava a própria vida para proteger os mais fracos. E naquele momento de crise, a desconfiança se desfez como fumaça. Restava apenas a urgência, o perigo e a inegável força que os unia. Aureliano a puxava, guiando-a por entre os barris e pilhas de couro, o som dos tiros e dos gritos ecoando na noite. Joana sentia a força da mão dele em seu braço, um aperto firme que a mantinha perto, quase grudada ao seu corpo. A fumaça, antes apenas um cheiro, agora enchia seus pulmões, misturada ao cheiro de pólvora e do suor do general. Seus corpos se moviam como um só, desviando de perigos, buscando abrigo.
Num instante, um tiro raspou a parede de madeira bem ao lado deles, e Aureliano a puxou com mais força, girando, colocando o próprio corpo à frente dela como um escudo. Joana sentiu o impacto do movimento, o calor dele, a respiração pesada. Seus olhos se encontraram, um vislumbre rápido no escuro. Neles, ela não viu apenas o general Farrapo, o estrategista de guerra, mas um homem que arriscava a vida por ela, por um povo que mal conhecia. Naquele olhar, no segundo que durou mais que o tempo, havia uma humanidade profunda, uma compaixão silenciosa que derretia os últimos resquícios de sua desconfiança. Eles se esgueiraram para um canto mais seguro, atrás de uma pilha imensa de peles. O barulho da luta ainda era forte, mas ali, por um instante, o mundo pareceu se resumir a eles dois. Aureliano se abaixou, os olhos atentos, avaliando o perigo. Joana estava tão perto que podia sentir o ritmo de seu coração batendo forte no peito. O toque da mão dele em suas costas, a guiando, era elétrico, uma corrente que corria por suas veias. "Fique aqui", ele sussurrou. A voz grave, quase inaudível por causa do barulho, mas forte como uma ordem. "Eles vão passar, temos que esperar." Joana apenas assentiu, os olhos fixos nele. Ela o observava. Via a tensão em seu rosto, a determinação em seus olhos, mas também um cansaço que a guerra impunha. Ele não era uma figura invencível, mas um homem de carne e osso, com seus próprios medos e fardos. E essa revelação, a de sua humanidade, a tocou profundamente. De repente, a luz de uma lamparina se aproximou. Imperiais. Aureliano a puxou para ainda mais perto, escondendo-a completamente atrás de seu corpo. Joana sentiu o calor dele, a força de seus braços, a respiração presa na garganta. Era um medo gelado, sim, mas misturado a uma sensação estranha de segurança, de pertencimento, de que não estava sozinha. Ela podia sentir o tecido grosso de sua camisa contra seu rosto, o cheiro de suor e terra que não era desagradável, mas de luta, de vida. Um de seus ombros roçava o dela, um toque acidental que parecia queimar. Os imperiais passaram a poucos passos, sem vê-los. Quando o perigo diminuiu, Aureliano relaxou um pouco, mas sem soltá-la completamente. Joana ergueu os olhos para ele. A distância entre seus rostos era mínima. Ela podia ver cada linha de expressão em sua face, o brilho de seus olhos escuros. "Você foi corajosa", ele disse, a voz ainda baixa, mas com um tom de aprovação que a fez sentir um arrepio. "Aquele tonel foi inteligente." Joana sentiu o rosto esquentar. Ele a vira. Não apenas a vítima, a órfã, mas a força dela, a inteligência em meio ao caos. Ele a via de verdade, e naquele momento ela percebeu que a bravura dele não era apenas a do general, mas a de um homem que se importava. E sua compaixão, a forma como ele a protegia, era uma chama que aquecia sua alma. A luta lá fora começou a diminuir, os gritos se afastando. Os farrapos de Aureliano haviam conseguido repelir o ataque principal, forçando os imperiais a recuar, levando seus feridos. O perigo mais imediato passara. Aureliano se moveu, finalmente, afastando-se um pouco dela, mas o olhar que ele lhe deu, antes de se levantar, foi de uma intensidade que Joana nunca esqueceria. Era um olhar que via não só a luta, mas a promessa de algo mais, algo que havia nascido no meio do fogo cruzado, da fumaça e do medo. A experiência os unira de uma forma intensa, inegável. E Joana sabia que dali em diante nada mais seria como antes. Ele não era apenas seu salvador. Era alguém que a via, que a entendia e que talvez pudesse ser sua esperança. A manhã que se seguiu ao ataque amanheceu com a charqueada em um silêncio estranho, pesado, diferente daquele da noite. Não havia mais a fúria dos tiros, mas o ar carregava o cheiro de pólvora e de fumaça, misturado ao cheiro persistente de couro.
Os trabalhadores, muitos deles feridos, outros apenas abalados, começavam a se mover, avaliando os estragos. Joana, com os cabelos desgrenhados e o vestido sujo, ajudava a cuidar de um velho peão que havia levado um corte na perna. Seu corpo estava cansado, mas sua mente, antes tão cheia de medo, agora sentia um alívio misturado a uma estranha clareza. O general Aureliano Nunes andava entre os feridos, sua voz grave e calma dando ordens, organizando o socorro. Ele parecia incansável, um pilar de força em meio à desordem. Seus olhos escuros, antes fixos na batalha, agora observavam com atenção cada rosto, cada ferimento, e Joana sentiu que ele não era apenas um general, mas um homem que se importava de verdade. Não havia pose, não havia cálculo. A compaixão em seus olhos era genuína. Ele se aproximou de Joana, seus passos firmes no chão batido. Joana sentiu o coração disparar no peito. A proximidade era ainda um choque, uma tensão que a fazia prender a respiração. Mas agora não era um medo paralisante, e sim um arrepio que percorria sua pele. "Senhorita Joana", ele disse, a voz baixa, mas que parecia ecoar apenas para ela. "Você foi muito corajosa. Sua inteligência salvou vidas." Joana sentiu o rosto esquentar. Ser elogiada por um homem como Aureliano, por algo que ela achou que era apenas um instinto, era uma sensação nova. Ela ergueu os olhos para ele, e naquele momento, a barreira de desconfiança que a protegera por tanto tempo ruiu de vez. A noite de terror, a proximidade compartilhada, os olhos dele que a viram de verdade, tudo isso a convenceu. Ele era diferente. Ele realmente se importava. "General", ela começou, a voz um sussurro rouco, mas firme. "Eu preciso lhe contar tudo. O nome dela é Maria, Maria da Conceição. Ela é filha de um peão que trabalha aqui há anos. E Basílio, ele a escolheu para dar o exemplo, para mostrar que ninguém estava seguro, que ele podia fazer o que quisesse." As palavras saíam de sua boca, cada uma delas um peso a menos em seu coração, mas também uma nova vulnerabilidade. Ela contou os detalhes do abuso, a forma como Basílio agia, os anos de opressão que a charqueada havia suportado. Contou sobre o medo que a fez esconder a verdade, o receio de que Maria sofresse mais, de que a vingança de Basílio fosse ainda pior. A cada palavra, Aureliano a ouvia em silêncio, seu rosto endurecendo, seus olhos fixos nos dela, absorvendo cada detalhe. Quando Joana terminou, o silêncio caiu entre eles, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e o barulho distante das máquinas. Aureliano respirou fundo e Joana pôde sentir o peso da responsabilidade que ele carregava. Ele sabia o risco que enfrentava, o poder que Basílio tinha na corte, mas ao olhar para Joana, para a força que ela mostrava mesmo em sua vulnerabilidade, ele sentiu que aquela luta não era apenas uma questão militar, mas uma questão de honra, de dignidade. Era pessoal. Ele estendeu a mão e por um segundo Joana achou que ele a tocaria. Não tocou. A mão dele se fechou no ar, mas o gesto, a intenção, foi um toque invisível que a eletrizou. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez não era apenas respeito ou atenção do perigo. Era algo mais profundo, um reconhecimento, uma admiração mútua que havia florescido na adversidade. Joana sentiu o coração bater descompassado, uma mistura de medo, esperança e um fascínio que a deixava sem ar. O olhar dele demorou um segundo a mais, um segundo que pareceu uma eternidade, e neles ela viu a promessa de que sua voz, finalmente, seria ouvida. Aureliano percebeu a coragem de Joana, a força que ela tinha, e a responsabilidade em suas mãos tornou-se ainda maior. A justiça para Maria, para Joana, para todos ali, não era mais uma estratégia de guerra. Era uma missão, uma causa que ele abraçaria com tudo o que tinha.
Aquele general farrapo, acostumado a comandar exércitos, sentiu que a verdadeira batalha não estava nos campos, mas na defesa da dignidade de cada vida, de cada coração. E ao lado de Joana, ele sabia que não estaria sozinho. A manhã avançava devagar sobre a charqueada Santo Antônio. O burburinho dos trabalhadores recomeçava, mas a sombra da noite anterior ainda pairava, como um pressentimento. Joana e o general Aureliano Nunes estavam em um cômodo mais reservado, uma pequena sala de escritórios improvisada, onde os cheiros de couro e fumaça eram um pouco mais amenos. A luz que entrava pela janela, empoeirada, mal iluminava o rosto sério do general. Joana sentia o peso daquele silêncio. A verdade que ela havia finalmente entregue era agora um fardo nas mãos dele, um segredo que não era mais só dela. Aureliano andava de um lado para o outro, os passos firmes, mas a mente longe, traçando planos invisíveis. Joana o observava, sentada, as mãos unidas no colo, o coração batendo forte no peito. Sentia uma mistura de medo e uma curiosidade nova. Aquele homem, general de guerra, estava ali, pensando em como derrubar um coronel poderoso, por causa dela, por causa de Maria. Era uma sensação estranha, quase irreal. Ele parou, virando-se para Joana. Seus olhos escuros a fitaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. O coronel Basílio tem gente muito poderosa na corte imperial, Joana, ele disse, a voz grave, mas sem raiva, apenas com a seriedade de quem lida com uma ameaça grande. Ele é protegido por gente que não quer ver seus negócios sujos expostos. Se eu o prender aqui, sem mais nem menos, eles o soltarão em um piscar de olhos, e a vingança dele será ainda pior. Joana sentiu um calafrio na espinha. Era como ela pensava. A justiça, muitas vezes, era um jogo de homens poderosos, onde os fracos sempre perdiam. Sua esperança, que havia crescido como uma flor tímida, ameaçava murchar novamente. O olhar dele, no entanto, não mostrava desistência. Havia uma determinação de aço. Mas há um jeito, Aureliano continuou, e Joana sentiu o corpo se enrijecer, a respiração presa na garganta. Precisamos expor Basílio em público, diante de todos, de um jeito que a corte, com todo o seu poder, não possa ignorar. Que o povo veja a verdade, que não haja como esconder mais nada. Ele se aproximou dela, diminuindo a pequena distância que os separava. Joana sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de sua roupa, uma mistura de fumaça, pólvora e a terra do pampa. Era uma proximidade desconfortável, sim, mas que trazia também uma estranha sensação de segurança. O olhar dele estava fixo nos dela, um feitiço que a prendia. Haverá um grande fandango na vila na próxima semana, ele disse, a voz mais baixa agora, quase um sussurro que era só para ela. Todas as famílias importantes da região estarão lá, os imperiais, os agregados. O próprio Basílio provavelmente virá para exibir seu poder. Será o palco perfeito. Joana sentiu o coração disparar no peito. Um fandango? Ali, no meio da festa, da música? Era uma ideia ousada, perigosa. A tensão entre eles era palpável, como a corda de um violão prestes a estourar. Ela podia sentir o controle que ele exercia, não com a brutalidade, mas com a calma autoridade que a atraía e a amedrontava ao mesmo tempo. Aureliano estendeu a mão e, por um segundo, Joana achou que ele a tocaria, que sua pele sentiria o calor da dele. Mas ele parou, a mão pairando no ar entre eles, um toque invisível que a eletrizou. Sua voz, Joana, ele disse, a voz grave e forte, seus olhos penetrantes fixos nos dela. Desta vez será ouvida, não só a sua, mas a de Maria, a de todos vocês. Eu prometo, a dignidade de vocês será restaurada. Não é só por justiça, Joana. É pelo que eu acredito. É pelo Rio Grande. E eu preciso que você esteja ao meu lado. Joana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A promessa dele não era apenas de um general para uma órfã. Era um juramento,
Um pacto silencioso que os unia, que a ligava a ele de uma forma que ela nunca havia imaginado. O medo ainda estava ali, sim, mas agora, misturado a uma coragem nova, uma determinação que ela nunca soubera que tinha. Ele a via, a ouvia e a queria ao seu lado. Aquele general farrapo, com sua promessa de justiça e dignidade, estava abrindo um novo caminho para ela, um caminho onde sua voz, finalmente, teria peso. E Joana, olhando para os olhos firmes de Aureliano, sentiu que estava pronta para segui-lo, não importa o risco. O grande fandango da vila era um espetáculo de cores e sons, um contraste gritante com a fumaça e a labuta da charqueada. Naquele casarão antigo, que pertencia a um rico estancieiro da região, os lampiões balançavam, jogando luz amarelada sobre os pares que dançavam ao som vibrante da cordeona e do violão. Risadas e conversas animadas enchiam o ar, misturadas ao cheiro de comida farta e aguardente. As prendas rodopiavam em seus vestidos coloridos, os homens em seus trajes de festa, com lenços amarrados ao pescoço. Era uma noite de celebração, mas, para Joana, uma tensão estranha pairava no ar, como o cheiro de uma tempestade que se anuncia. Ela estava com Aureliano, em um canto mais reservado, observando a gente que chegava. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de nervosismo e uma coragem nova que ela nem sabia que possuía. Mas a coragem seria testada logo. Um burburinho começou na entrada. A música pareceu diminuir por um instante, e todos os olhares se voltaram para lá. O coronel Basílio Queiroga havia chegado. Ele entrou com uma comitiva pomposa, composta por oficiais imperiais e algumas senhoras com vestidos caros, exibindo uma arrogância que preenchia o salão. Basílio sorria, apertava mãos. Sua presença era um lembrete vivo do poder que ele detinha, do controle que exercia sobre a vida de tantos. Joana sentiu um calafrio na espinha ao vê-lo. O olhar dele, frio e calculista, varria o salão, buscando reconhecimento, afirmando sua superioridade. Para ele, aquela festa era mais um palco para sua própria grandeza. Aureliano, ao lado de Joana, endureceu o rosto. A mão dele se apertou de leve na dela, um gesto quase imperceptível, mas que a fez sentir um arrepio. Era uma promessa silenciosa de apoio, uma força que a impelia a erguer a cabeça. Joana respirou fundo, sentindo o calor da mão de Aureliano, uma corrente que percorria seu corpo. Então chegou a vez deles. Aureliano e Joana se moveram para o centro do salão, não para dançar, mas para se fazerem ver. Joana, com um vestido simples, mas bem arrumado, sentia todos os olhares sobre si. Antes, ela se encolheria, tentaria se misturar às sombras, mas a presença de Aureliano, a promessa de justiça que eles carregavam, a impeliu para a frente. Ela caminhava com uma dignidade que nunca soubera que tinha, os olhos escuros fixos no horizonte, mas sentindo cada olhar pesado sobre ela. Basílio, que conversava animadamente com um oficial, parou de repente. Seus olhos se arregalaram. E o sorriso de escárnio em seu rosto desapareceu, substituído por uma fúria contida. Ele a viu. Joana, a órfã da charqueada, a testemunha de seus crimes, estava ali, ao lado do general Farrapo, desafiando-o com sua presença, com sua dignidade. O choque era visível em seu rosto. Joana sentiu o olhar de Basílio como um chicote invisível, mas desta vez não a fez encolher. Pelo contrário, ela sentiu uma força nova. Seus olhos se encontraram com os dele. Não houve desvio de olhar, não houve medo. A tensão no ar era palpável, um duelo silencioso que paralisava o salão. A música parecia um zumbido distante. O corpo de Joana, antes tenso de apreensão, agora estava ereto, firme. Ela sentia a proximidade de Aureliano, o calor de seu corpo, a presença forte que a protegia e a encorajava. Ele não a tocava, mas a energia que emanava dele era um escudo, uma declaração silenciosa.
Basílio fez um movimento brusco, como se quisesse se aproximar, mas foi detido por um olhar de Aureliano, que era mais afiado que a lâmina de uma faca. O general não disse uma palavra, mas a autoridade em seus olhos era inegável. Basílio recuou um passo, a fúria queimando em seu rosto, mas o poder de Aureliano era maior naquele momento. Joana sentiu a respiração suspensa, o coração batendo como um tambor. Aquele era o palco. Ali, entre a música e a dança, entre os olhares curiosos e os silenciosos, a verdade seria revelada. A tensão aumentava a cada segundo, prometendo um embate que mudaria o rumo de muitas vidas. E Joana, a prenda que temia nunca ser ouvida, estava ali, pronta para ter sua voz. A música do fandango, que antes parecia embalar a todos num sonho, de repente silenciou. Não foi um corte abrupto, mas um esmaecer lento, como se as notas tivessem medo de continuar. Todos os olhares, antes em Basílio, agora se voltaram para o centro do salão, onde o general Aureliano Nunes, com a senhorita Joana Viterbo ao seu lado, se erguia, imponente. O silêncio que se fez era tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo no peito. Joana sentiu o olhar de Basílio sobre ela, um olhar que prometia fogo e destruição, mas ela não desviou. Ergueu o queixo, uma força nova correndo em suas veias. A mão de Aureliano, invisível para os outros, roçou a sua. Não houve toque, mas a intenção era um choque elétrico, uma promessa de que ele estava ali, com ela. A respiração dela ficou suspensa. O ar parecia faltar, mas ela não fraquejou. Aureliano deu um passo à frente, sua voz grave e firme, enchendo o casarão. Não era a voz de um militar em combate, mas a de um juiz, de um homem que exigia justiça. Senhoras e senhores, farrapos e imperiais, todos os bons gaúchos aqui reunidos. Ele começou e sua voz não tremia. Viemos a este fandango não apenas para celebrar, mas para desmascarar uma crueldade que mancha a honra de nossa terra e para dar voz aos que foram silenciados. Um burburinho começou a se espalhar, mas Aureliano ergueu a mão e o silêncio retornou. O coronel Basílio Queiroga, ele disse, apontando para o imperial que se encolheu, o rosto vermelho de fúria e vergonha, abusou de seu poder na charqueada Santo Antônio, chicoteou uma moça inocente, uma prenda que apenas trabalhava sem piedade, por pura maldade e para impor medo. A indignação começou a tomar conta do salão. Sussurros de revolta se espalharam. Basílio tentou falar, gesticular, mas Aureliano não lhe deu espaço. E esta não foi a única vez. Ele oprimiu os trabalhadores, roubou-lhes a dignidade, com a certeza de que a corte imperial, lá na capital, fecharia os olhos para seus crimes. Joana sentiu o coração na garganta. Era a verdade, dura, crua, mas a verdade. Aureliano se virou para a entrada. Venham, meus irmãos e irmãs, venham, peões da charqueada Santo Antônio, venham, Maria da Conceição. A hora de sua voz ser ouvida é agora. Eles vieram. Um pequeno grupo de trabalhadores com Maria à frente, o rosto ainda marcado pela dor, mas os olhos agora, cheios de uma coragem que parecia vir do mais fundo da alma. Joana sentiu um nó na garganta. Maria, sua amiga, estava ali, caminhando com a cabeça erguida. O olhar dela encontrou o de Joana, e um sorriso fraco de gratidão e alívio surgiu. Basílio Queiroga, tomado pela fúria, tentou avançar, as mãos cerradas, o rosto desfigurado. Mentira! Tudo mentira de farrapos desocupados! Ele gritou tentando intimidar. Mas os trabalhadores, encorajados por Aureliano e pela presença de Joana, começaram a falar, um por um, contando suas histórias de sofrimento, as marcas da crueldade de Basílio. O povo do fandango, que antes dançava e ria, agora estava em silêncio, chocado e depois revoltado. Os farrapos, que eram seus inimigos, estavam ali defendendo gente simples,
mostrando uma justiça que os próprios imperiais negavam. Aureliano não era um estrategista que pensava apenas na guerra. Ele era um homem que lutava pela dignidade de todos, e o povo sentiu isso. Basílio tentou empurrar um de seus próprios soldados para cima de um trabalhador, mas o homem hesitou, os olhos baixos de vergonha. A tropa imperial de Basílio, que o acompanhava, estava constrangida. Eles viram a verdade, viram a crueldade de seu coronel exposta em público, diante de todos. Os olhares do povo, de seus vizinhos, pesavam sobre eles. Coronel Basílio Queiroga, você está preso. A voz de Aureliano cortou o ar, não como um pedido, mas como uma ordem que não podia ser contestada. Seus crimes foram expostos e seu poder desfeito. Que a própria tropa imperial, que jurei defender, cumpra a justiça. Por um segundo, Basílio tentou resistir, um urro de raiva escapando de sua garganta. Mas foi tarde. Seus próprios homens, envergonhados pela crueldade exposta e vendo o apoio do povo a Aureliano, hesitaram por um instante e depois agiram. 2 capitães imperiais, um deles com o rosto vermelho, avançaram, segurando Basílio pelos braços, imobilizando-o. O coronel imperial, o tirano, estava caído, humilhado diante de todos. O silêncio foi rompido por um grito de alívio, de justiça, que subiu do povo. Joana sentiu a mão de Aureliano, finalmente, tocar a sua. Um toque firme, protetor, que a fez sentir que sua voz, enfim, havia sido ouvida. E ali, no meio daquele fandango, a guerra de corações havia encontrado seu primeiro grande triunfo. O casarão do fandango, que minutos antes fervilhava de música e dança, agora ressoava com o burburinho de vozes chocadas e aliviadas. O coronel Basílio Queiroga, com o rosto desfigurado pela fúria e pela vergonha, foi arrastado para fora por seus próprios homens, que mal ousavam olhar para o povo que os observava. Seu poder, antes inabalável, desfez-se como castelo de areia diante da maré. A humilhação de Basílio era um espetáculo que ninguém esqueceria, a prova de que nem mesmo a corte imperial poderia calar a voz da verdade quando ela gritava em público. A notícia da queda do coronel se espalhou como fogo em Campo Seco. Os trabalhadores da charqueada Santo Antônio, que haviam chegado com medo e timidez, agora erguiam a cabeça, os olhos brilhando com uma esperança há muito esquecida. Maria da Conceição, a moça agredida, estava de pé, amparada por Joana, seu rosto marcado pela dor passada, mas iluminado por uma dignidade que jamais poderia ser roubada novamente. Eles estavam livres da opressão, livres do chicote, livres do medo que os acorrentava. O general Aureliano Nunes, ali no centro do salão, era aclamado. Não apenas pelos farrapos, seus soldados, mas pelo povo da vila, pelos estancieiros, pelas prendas. Era um líder justo, um homem que havia ousado desafiar o poder para defender os mais fracos. Sua imagem, antes a de um estrategista de guerra, agora se fundia com a de um herói que lutava pela dignidade de todos, um general que entendia o coração de sua gente. Joana o observava, sentindo um orgulho que não cabia no peito. O olhar dele, quando se voltava para ela, era de um brilho que a aquecia por dentro. Mais tarde, quando a confusão diminuiu e os últimos convidados, ainda em choque, começavam a se despedir, Aureliano e Joana se encontraram em um canto mais silencioso do casarão, perto de uma janela que dava para a noite estrelada do Pampa. O ar fresco da madrugada entrava, limpando o cheiro de tensão que ainda pairava. Joana sentia o corpo leve, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Sua voz, que temia nunca ser ouvida, ecoava em sua mente, forte e clara. Aureliano virou-se para ela, a luz fraca da lamparina desenhando sombras em seu rosto. Não havia mais a urgência do combate, nem a tensão do confronto. Apenas a calma profunda de quem havia cumprido sua palavra. Seus olhos escuros fixaram-se nos de Joana, e ela sentiu o ar prender-se em seus pulmões.
Era um olhar que durava um segundo a mais, um segundo que dizia tanto quanto 1000 palavras. Você foi corajosa, Joana, ele disse, a voz grave, quase um sussurro. Mais corajosa do que muitos homens que conheço. Joana sentiu o rosto esquentar. Aquele elogio, vindo dele, valia mais que qualquer riqueza. Ela ergueu os olhos encontrando os dele. A proximidade era palpável, um calor que emanava de seus corpos, um laço invisível que os unia. Ela podia sentir o cheiro dele, de terra, de luta, de homem. O senhor general cumpriu sua promessa, ela respondeu. A voz um pouco embargada pela emoção, mas firme. Deu voz a quem não tinha. Devolveu a dignidade a todos nós. Aureliano estendeu a mão e desta vez não hesitou. Seus dedos roçaram os de Joana, um toque leve, acidental, mas que fez um choque elétrico percorrer todo o corpo dela. Um arrepio. A mão dele fechou-se suavemente sobre a dela, um aperto que era mais que um gesto. Era uma confirmação. Minha justiça nunca foi fraqueza, Joana. Ele disse, a voz mais baixa, quase confidencial, seus olhos profundos como o céu do Pampa. E ao seu lado nunca será. Encontrei em você a força que eu precisava para seguir. Joana sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas ela as conteve. A paz que sentia era diferente de tudo o que havia conhecido. Não era apenas a paz da justiça feita, mas a paz de um coração que finalmente encontrava seu lugar. Aureliano, o general que havia agido com o coração, e Joana, a prenda que havia encontrado sua voz, confirmavam ali, naquele toque de mãos, naquele olhar intenso, um amor forjado na luta, na coragem e na dignidade resgatada. Um amor que prometia ser tão grande e forte quanto o próprio Rio Grande. Eles, enfim, haviam encontrado um no outro o apoio e a paz que tanto buscavam. Anos se passaram como as águas do rio que correm para o mar, levando consigo as lembranças amargas e trazendo as doces. A poeira dos campos de batalha ainda assentava em algumas partes do Rio Grande, mas a esperança, essa já florescia como flor de pampa depois da chuva forte. A charqueada Santo Antônio, em Pelotas, não era mais a mesma. A fumaça que subia sem parar dos fornos ainda carregava o cheiro de couro, sim, mas agora era um cheiro de trabalho digno, de suor que não era mais de opressão, mas de um futuro construído com as próprias mãos. As paredes, antes testemunhas de crueldade, agora guardavam histórias de recomeço e de justiça. Senhora Joana Viterbo, de 20 e poucos anos, já não era a órfã amedrontada que se escondia nas sombras. Seus cabelos escuros, antes sempre presos em coque apertado, agora muitas vezes esvoaçavam soltos com a brisa, emoldurando um rosto que exibia uma força serena. Ela caminhava pela charqueada com a cabeça erguida. Seus olhos, que antes guardavam o medo de nunca ser ouvida, agora brilhavam com a certeza de que sua voz tinha peso e de que era escutada. Ela conversava com os peões, dava ordens com uma calma autoridade, e todos a respeitavam. Dona Joana, como era chamada, era o coração daquele lugar, um símbolo vivo de que a dignidade, quando resgatada, podia florescer mais forte que qualquer tirania. O general Aureliano Nunes, seu marido, observava-a de longe, um sorriso de orgulho nos lábios. Ele continuava sendo o general Farrapo, o estrategista respeitado, mas a guerra havia lhe ensinado que a verdadeira força de um líder não estava apenas nas armas, mas na capacidade de defender a dignidade dos mais simples. Ao lado de Joana, ele encarnava essa verdade. Seus olhos, que tanto viram a dor e a injustiça, agora encontravam nela a paz e a confirmação de que sua luta valera a pena. Eles estavam perto de um dos galpões, observando as crianças que corriam e riam, descalças, brincando com um cachorrinho. 2 meninos pequenos, com os cabelos escuros como os de Joana e o olhar vivo como o de Aureliano, seus filhos. Joana sentiu a mão de Aureliano tocar a sua. Um gesto simples,
mas que carregava a profundidade de anos de amor e parceria. O calor da pele dele na dela, um choque elétrico que ainda sentia, mesmo depois de tanto tempo. Ela virou o rosto para ele, e seus olhos se encontraram, um olhar intenso que durou um segundo a mais, um segundo que parecia eterno. A proximidade dos corpos, mesmo que mínima, era como um ímã que os puxava. Lembra-se daquele dia, general? Joana sussurrou, a voz macia, mas cheia de uma emoção contida. O dia em que os gritos ecoaram neste galpão e o senhor jurou que a guerra mudaria de rumo. Aureliano apertou sua mão. Lembro, minha prenda, cada detalhe. Eu vi em seus olhos o fogo da justiça, mesmo escondido atrás do medo, e sabia que ao seu lado eu encontraria a força para mudar o que parecia imutável. Ele a puxou um pouco mais para perto. O gesto sutil, quase um abraço que não se concretizava, mas que a fazia sentir-se completamente protegida, amada. A respiração de Joana ficou suspensa por um instante, sentindo a presença forte dele, a voz de comando que agora era um sussurro de carinho. A fumaça continuava subindo, mas agora para Joana ela não trazia mais o cheiro de sofrimento, mas o cheiro de um novo tempo. Um tempo onde nenhum poder, por mais forte que fosse, poderia legitimar a humilhação. Um tempo onde o amor, nascido da adversidade e da luta, era o verdadeiro pilar de um futuro grandioso para o Rio Grande. Aureliano a beijou no topo da cabeça, um gesto terno, e Joana fechou os olhos, sentindo que finalmente sua vida havia encontrado um propósito, uma voz e um amor que duraria para sempre. O general Farrapo e a prenda da charqueada juntos, de mãos dadas, eram a promessa viva de um Rio Grande mais justo e digno. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.